porque o Espírito procura, e a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, procura gente que não derreta na chuva, que não derreta por causa da chuva, que, enfim, eu não estou fazendo nenhuma crítica aos que não puderam vir, devem ter seus motivos, mas estou fazendo sim um elogio a quem veio, e eu quero parabenizar você que está aqui, porque certamente você venceu dificuldades que outros não conseguiram vencer, ou porque não tiveram disposição para vencê-las, ou porque realmente não conseguiu suplantá-las, enfim. Não vamos entrar no mérito agora aqui, mas eu queria dizer para você que Deus é aquele que manda a chuva e aquele que fez a gente resistente à chuva, ok? Nenhum de nós aqui derretemos na chuva, então ele nos fez resistente à chuva. Ele está aqui, ele veio aqui por nossa causa, veio aqui porque a gente veio aqui para ter comunhão com a gente, para estar junto conosco. Isso é muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um aviso aqui. Hoje, os juniores não entrarão, ou seja, somente as crianças até 8 anos vão entrar. Por quê? Pelos motivos que o Diel já trouxe aqui. Lá dentro tem uma dificuldade, as nossas salas lá cai muita água e molhou lá algumas coisas e tal, então por essa razão os de 8 anos para 8 anos ou 9 anos em diante não poderão entrar, não deverão entrar, ficarão aqui. Eu peço aos pais que mantenham os seus filhos perto para que possam então assistir conosco. O que eu vou falar eles vão entender também, enfim. Mas as crianças menores de 8 anos para baixo, podem entrar então agora, junto com as professoras, para assistirem a escolinha lá dentro, vão ser ministrados, vão ser ensinados, vão ensinar a palavra de Deus a eles. Isso é muito bom, isso é muito importante. Amém? Então as crianças podem entrar, os demais fiquem aqui, que Deus vai falar com a gente, eu creio nisso. Deus tem feito isso em todos os nossos cultos, em todos os nossos encontros. Quarta-feira eu não consegui chegar, eu estava fazendo um trabalho e realmente não consegui chegar. Mas, obrigado. Mas eu soube também que foi uma bênção. Tá. O pastor Oséias também não pôde estar conosco nessa noite devido a um pequeno acidente com o filho, com o Leonardo. Tá tudo bem com o Leonardo? Tá? Amém. Tá. Oi? Foram para o hospital? Caiu da moto? Moto é um problema. Eu perdi um vizinho de 19 anos essa semana. Ontem. Anteontem. Vizinho. Mas amém. Nós vamos orar pelo Leonardo. Amém? Abre, Julinho, por favor, Apocalipse 3, versículo 15. Eu vou ler o 15 e o 16. Desde hoje pela manhã, quando nos reunimos aqui em escola bíblica dominical, Deus falou muito com a gente. Para toda a gente, assim, de uma maneira muito especial. A gente saiu com as costas ardendo, porque ele bateu na gente. Foi bom. Eu gosto desses momentos. Tem gente que não gosta. Mas eu gosto de sentir o cuidado de Deus para com a gente, para com a igreja, para com o seu povo, para aqueles que o amam. E Deus trata com a gente à medida do seu amor e do seu cuidado. Se Ele não nos considerasse, se Ele não nos amasse, certamente nós viveríamos uma vida sem nenhuma interferência dEle. Mas se recebemos de Deus alguma interferência, e hoje foi uma exortação pela manhã, por uma palavra de exortação à igreja, se nós recebemos isso é porque Deus está muito interessado
que a gente acerte o passo, a gente acerte o caminho. E eu estava assim, meditando, tentando achar o que estava no coração de Deus para essa noite, para esse nosso encontro. Eu não sabia quem viria aqui, e eu digo constantemente aqui que a gente não manda recado para ninguém de púlpito. Os recados que saem desse púlpito vêm do Senhor e vão para a vida daquele que recebe esse recado. Agora, pessoalmente, nós não temos hábito, não fazemos isso, nos policiamos para não fazermos esse tipo de coisa. Mandar recadinho. Se eu tiver que falar com você alguma coisa, tenha certeza que eu vou te chamar e a gente vai conversar. Claro. Mas fora isso, o que nós ministramos para a igreja do Senhor e com amor e com carinho, independente de ser uma palavra de exortação, de ser uma palavra de despertamento, de ser uma palavra que sabe, para sacudir, seja como for, nós cremos que Deus quer cuidar da gente, está cuidando dessa igreja. E eu sei que os propósitos de Deus com a igreja do Senhor nesse lugar, e a igreja do Senhor nesse lugar não são essas paredes e nem esse telhado que chove. A igreja do Senhor nesse lugar somos nós. Aleluia. Eu e você somos a igreja do Senhor, compomos a igreja do Senhor. O lugar onde nós estamos é só um local. Aqui poderia, já foi algumas outras coisas. O pessoal que mora aqui na Pavuna disse que já foi pizzaria, já foi não sei o quê, aquelas duas portas ali sinalizam que já foi realmente alguma coisa, ali na parede algumas coisas fechadas, enfim. Mas hoje é o lugar onde a igreja de Deus se reúne, onde a igreja do Senhor está, e onde Deus vem para encontrar o seu povo, onde Deus vem para ter contato com a gente. E aí, meditando em tudo que ouvimos pela manhã, e foi uma palavra de exortação, eu saí daqui feliz. O Diel disse uma coisa para mim ali na porta: pastor, eu preciso te ajudar mais. E eu falei para ele assim: eu preciso ouvir mais isso. Eu preciso escutar mais isso de pessoas, de mais pessoas. Porque de fato, essa caminhada de ministério, de igreja, de trabalho, enfim, de tudo que fazemos, é uma caminhada espinhosa. Ontem, assim, eu fiz alguns trabalhos, que eu estou trabalhando com o meu carro agora, com o meu carro particular, mas estou atendendo os meus clientes, enfim, algumas coisas que Deus tem aberto portas e eu estou fazendo. Mas aí ontem o meu carro deu um problema, eu tinha um trabalho às 3 da manhã e eu ia fazer esse trabalho, mas o meu carro deu um probleminha, não consegui fazer. Mas é só para você ter noção de que a nossa vida, ela é assim, ela é de trabalho mesmo. Deus não chama pessoas ociosas, Deus não quer contar com gente que está na sombra, deitado, enfim. Deus quer contar com gente que trabalha, que tem compromisso, que tem atividade, e apesar das atividades que tem, quer se doar e quer servir ao Senhor. É interessante quando a gente vem para um ambiente de igreja, nós vemos isso se materializar no meio da igreja de uma maneira muito, muito tremenda. Nós encontramos dentro da igreja empresários, encontramos empregadas domésticas, encontramos pessoas cultas e outras tiveram menos oportunidade de estudar, enfim. Mas nesse ambiente, toda a nossa cultura ou toda a nossa posição hierárquica lá fora, ou a posição profissional lá fora, ela simplesmente se dissolve quando entramos aqui. Porque aqui é lugar de servir. Porque nesse lugar, não importa qual é a posição que você tenha, qual é a função que você exerça, se você é chefe, se você é dono, se você é, sei lá, empresário, profissional liberal, enfim. Mas chega nesse lugar, nós somos servidores, servimos. E eu quero dizer isso para você porque eu também estou aqui nessa noite para servi-los. Por mais que isso pareça, não, o pastor fala, não, é serviço. Isso aqui, para mim, é serviço. E eu me dou a esse serviço, eu ministro com prazer, porque me dou ao serviço.
E Deus colocou uma palavra no meu coração, que está aí, você vai poder acompanhar comigo por ali, mas eu queria falar antes de ler essa palavra. É uma palavra que está nas cartas escritas às igrejas da Ásia, as igrejas que estavam na Ásia nesse tempo. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, usando a vida de João, mandou que João escrevesse umas cartas direcionadas às igrejas que estavam na região da Ásia. E estas igrejas representam sim as igrejas que hoje compõem a igreja do Senhor na terra. Elas são, essas cartas escritas para essas igrejas não foram meramente, e hoje o João falou isso com muita propriedade, as coisas que estão escritas na Bíblia. Obrigado. As coisas que estão escritas na Bíblia, elas estão aí e vieram e chegaram até nós porque Deus tem um propósito nisso. Porque senão, se essas cartas aqui tivessem como único propósito atingir a igreja das igrejas da Ásia e ficar por ali, não havia necessidade dessa palavra chegar até os nossos dias, até nós. Ficaria lá. Mas se chegou, Deus tem um propósito. Você pode dizer amém nisso? Amém. Se chegou até nós, Deus tem um propósito. E se aí está uma palavra, e é de Deus, nós vamos ler daqui a pouco, essa palavra, se ela é de Deus, Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, eu quero o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero que Ele cumpra em minha vida os seus propósitos, os seus desígnios. E se for para a gente apanhar um pouco essa noite, mas sair daqui transformar, é o que nós queremos, é o que eu desejo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não ministro, eu não prego, eu às vezes saio, eu vou em outras igrejas. Os irmãos que andam comigo sabem disso. Eu não ministro, eu não prego para emocionar ninguém. O meu propósito nunca foi esse, desde que eu me entendo por gente, e nunca vai ser esse. Meu propósito é trazer de Deus algo para a tua vida. Esse algo que vem para a tua vida e para a minha vida vai fazer efeitos diferentes. Em alguns vai ser como uma canção de amor, como eu já disse aqui algumas vezes. Que linda, que pregação bonita, que legal, Isso também, para mim, não faz a mínima diferença no contexto se você vai achar bonito ou não. Já passei dessa fase, já fui curado disso. E hoje, se você vai achar bonitinho, se você vai achar interessante ou não, o que importa para mim também não é se você vai chorar com essa palavra, vai ficar emocionado ao ponto de, caramba, que legal. O que importa para mim, eu sei que é o que está no coração de Deus, é o quanto essa palavra vai transformar a sua vida, vai mudar o teu curso de vida, vai converter você. Porque às vezes a gente fala em conversão, a gente pensa assim, na pessoa que não é da igreja ou que não faz parte da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu me converto todos os dias e preciso me converter todos os dias. Porque diante de mim se apresentam caminhos que às vezes eu entro por eles e eu tenho que tomar uma outra direção, um outro caminho, porque ali não está Deus, porque Deus não se agrada nisso, e eu preciso tomar um outro caminho. Isso é converter-se. E nessa noite o que o Espírito quer fazer com a igreja que se reúne nesse lugar é converter a gente, converter o seu povo que está aqui, converter-nos ao Senhor nosso Deus nessa noite. É o desejo também do meu coração. Eu queria começar essa palavra. Foi falado hoje pela manhã algumas coisas. Dentre as coisas que foi falado é que no meio da igreja existem pessoas carnais, existem pessoas espirituais. Isso tudo eu estava anotando pela manhã. Existem fracos e existem fortes, ok? No meio do conceito de igreja, no seio da igreja, existem pessoas espirituais, pessoas que... E o que são pessoas espirituais? Pessoas que estão voltadas para Deus, buscando a Deus, o tempo todo em Deus, orando, segundo a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Sabe como nós devemos orar, segundo o que a palavra diz? Sem cessar.
Mas pastor, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho cozinha para arrumar, eu tenho trabalho para realizar, sem cessar. A Bíblia não manda você estipular horários como os muçulmanos fazem, que onde estiverem eles ajoelham e oram e rezam, a Maomé. A Bíblia não fala isso. A palavra de Deus diz: orai, diga comigo, orai sem cessar. Sem cessar. O tempo todo em comunhão com Deus. Que oração é essa? Não é aquela oração que a gente que hoje pela manhã estava se falando. Tem horas que a gente não sabe nem o que orar. E nesses momentos são os momentos em que você pode ter as maiores experiências espirituais na sua vida. E o que eu entendo de homem espiritual é o homem que entende, o homem e a mulher que entende que o propósito de Deus é que você tenha comunhão com Ele o tempo todo, direto, contato direto. Deus não precisa de intermediários. O único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus Aleluia. Cristo. Então você pode ir a Deus e estar em Deus, falar com Deus, conversar com Ele o tempo todo, em todo momento. A coisa está boa. E outro dia eu ouvi uma coisa que me incomodou. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte: pastor, eu sou diferente dos demais irmãos, porque os irmãos quando estão atribulados, esses irmãos correm para a igreja, e quando eles estão bem, eles se afastam da igreja. Eu sou o contrário. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu estou bem, eu venho, mas quando eu estou atribulada, eu não venho. Aí eu não entendi nada. Eu falei: Espírito Santo, me explica, traduz, porque eu não consigo compreender isso. Porque atribulados ou não, eu tenho que ser o que eu sou. Eu tenho que ter aliança com Deus. Eu tenho que estar voltado para Deus. E tribulações, amados, acredite, virão. Problemas virão. Não é aceitando Jesus que a gente dilui e some e desaparece como num passe de mágica todos os nossos problemas. E o Diel falou hoje pela manhã aqui. Pelo contrário, em alguns momentos esses problemas se aguçam. Esses problemas se elevam, se tornam maiores. O que difere? É como eu passo por eles. E eu te falo uma coisa: no tempo sem Deus, que eu passei sem Deus na minha vida, acontecia uma situação muito coisa. Os menores problemas me tiravam ao centro, me desequilibravam, me desestruturavam. Os menores. E hoje, amados, problemas continuam existindo, alguns grandes, alguns, superiores às minhas forças. Mas eu tenho um Deus que é tão tremendo, que é o mesmo Deus que você serve, Aleluia. que está comigo e que me sustenta, Glória a Deus, e que me faz andar sobre as águas, e que quando Ele não me faz andar sobre as águas, Ele me manda tocar nas águas com o cajado, porque as águas vão se abrir. Ele me manda, a exemplo do que o Tinho trouxe pela manhã, colocar os meus pés sobre as águas dos rios, porque essas águas vão parar. Porque eu tenho compromisso com Ele e Ele tem compromisso comigo. Amém. Glória a Deus. E a nossa vida, ela precisa ser assim. E os espirituais entendem isso. E são pessoas que estão o tempo todo envolvidos com Deus, orando, voltados para Deus. Eu não tenho tempo para orar, meu irmão. O tempo que eu mais orei, que eu mais tive intimidade com Deus, de falar e de ouvir Deus, foi um tempo em que eu dirigia do Rio a São Paulo num período longo. E esse era o momento em que eu tinha total, acesso ao trono, e eu falava com Deus, e o pessoal passava por mim e ia me chamar de louco. Eu tinha um carro muito potente, esse carro andava muito. Uma vez eu tomei uma multa a 187 km por hora. Eu já falei para os irmãos aqui: o anjo só fica no carro até 80, que é o limite. Depois ele sai, você está sozinho e vai andar sozinho. Mas eu tinha um carro muito potente, e eu estava em Deus, e caminhava em Deus, eu orava e cantava, e só Deus falava comigo, e Deus dava ordens acerca do ministério.
Uma certa vez um político deu um dinheiro para a gente estava precisando, assim como agora, nós estamos precisando mexer, fazer algumas obras, e a gente estava num outro lugar, num terraço que tem aqui, e um político veio dar um dinheiro para a gente. E ele deu o dinheiro como uma oferta. Só que assim, o ofertório aconteceu, e essas coisas assim, salvo as impossibilidades e as coisas que às vezes podem acontecer, o irmão chegou atrasado, chegou depois do ofertório, eu fico preocupado quando as pessoas trazem ofertas depois do ofertório. Entende? Eu sei que isso acontece aqui, algumas vezes me procuram para entregar ofertas, enfim. Não há problema nisso, mas dependendo de quem seja, eu já fico preocupado. E como era um político, aí eu estava muito preocupado. Quando ele entregou, eu achei que Deus estava abençoando a igreja. Não é assim? Quando a gente recebe um dinheiro, a gente não acha que é bênção? Pode ter certeza que nem sempre. Às vezes é maldição. Você ficou com o dinheiro de alguém, é maldição. Está com dinheiro que não é teu, é maldição. Aí o político veio, depois do culto, falou assim: pastor, eu queria trazer uma oferta para a igreja. Eu falei: bem. E aí naquele primeiro momento eu pensei assim: Deus está abençoando a igreja, né? A gente vai, porque a gente precisa fazer obra e tal, então deve ser o caminho que Deus está usando. E aí o político fez lá um cheque, se eu não me engano, acho que foi um cheque, fez um cheque, entregou. Aí eu chamei o tesoureiro na época, nós oramos, e ele ficou com aquele envelope. E eu fui, acabou o culto domingo, fui para casa, no segunda de manhã eu fui para São Paulo. Na estrada, o Espírito Santo falou comigo assim: devolva o dinheiro do político. Eu falei: mas Senhor, aquele dinheiro vai ser uma bênção, cara. Devolva. Aí eu liguei. Eu estou contando isso só para você entender que as experiências que a gente tem com Deus não precisa ser, e não é somente dentro da igreja, né? Você pode e deve ter experiências com Deus dentro do seu quarto, sabe? Quando você fecha a sua porta que não tem ninguém lá te vendo. Eu quero te falar uma coisa: o Espírito de Deus entra naquele lugar. Amém. Porque a palavra de Deus diz isso, que quando você quiser falar com Deus, feche a sua porta, tranque-se no seu quarto, porque Ele vai te ouvir, Ele vai escutar as suas orações. E aí eu liguei para o tesoureiro e falei: não deposite o cheque, não faça nada com esse dinheiro. Ele falou: mas por quê, pastor? Eu falei: não, depois eu explico, fique com o cheque. Aí ele segurou o cheque. Quando eu voltei na sexta-feira, eu retornei de São Paulo, e aí reuni os irmãos, falei com os irmãos: irmãos, nós vamos devolver esse valor, porque Deus mandou devolver. Esse político, ele era evangélico, ele era do meio evangélico. Aí eu chamei, pedi para chamá-lo, ele veio à igreja e assistiu o culto com a gente, e no final eu falei para ele assim: eu quero te devolver a tua oferta. Aí ele ficou mal, ele me olhou, a Assembleia mudou. Falei assim: deixa eu te falar uma coisa, o problema não é você, o problema somos nós, está conosco, Deus quer fazer algo com a gente, e eu vou devolver em obediência ao Senhor, então fique com o dinheiro. Ele: não, pastor, mas eu dei de coração. Eu falei: eu sei, o problema não é esse, mas eu dei como oferta. Eu sei, não é esse. Deus quer tratar com a gente, Deus quer tratar com a igreja do Senhor. E sabe o que Deus tinha me dito? Que os desempregados, eles seriam empregados para a sustentação da obra e para nós fazermos o que precisávamos fazer. Quando o diabo falou assim: somos nós que sustentamos, é verdade. Também. E aí haviam algumas pessoas desempregadas. Eu devolvi, o político não gostou. Hoje ele dá testemunho disso. Eu já ouvi ele falar em alguns lugares para algumas pessoas: pô, aquele pastor lá devolveu meu dinheiro. Hoje ele fala isso. Mas na época ele não entendeu muito bem. Mas sabe o que Deus fez? Todos os desempregados, as pessoas que estavam desempregadas na igreja, foram empregadas. Nós conseguimos fazer a obra que precisávamos fazer naquele lugar. E Deus susteve a sua igreja. Então,
voltando ao assunto de espirituais não é uma classe de pessoas especiais que Deus ama mais, mas, sabe, é uma classe de pessoas, é o contrário disso, é uma classe de pessoas que ama mais a Deus. Eu posso dizer isso. Não, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a todos, e Ele ama, Ele não tem filhinhos prediletos, porque Ele escolheu esses filhinhos. Os filhinhos prediletos se tornaram prediletos. Sabe por que se tornaram prediletos? Porque amam a Deus. E hoje, quando eu estava pensando nessa questão de amar a Deus, o primeiro texto que me veio foi: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Eu falei, caramba. E aí eu estava pensando nessa coisa que foi dita aqui pela manhã, que existem espirituais, existem carnais. Carnais são aqueles que vivem de acordo com o que os olhos veem e que buscam a satisfação pessoal. Esses são os carnais. São os que buscam satisfação pessoal e que vivem pelo que os olhos veem. Os espirituais são o contrário. Eles não buscam a satisfação pessoal e eles não vivem pelo que veem. Eles vivem por fé. Diga comigo, eles vivem por fé. Olha que coisa interessante. E os carnais? Os carnais, eles vivem pelo que eles veem e eles buscam satisfação pessoal. Ok? E aí foi dito pela manhã aqui que existem também os fracos, existem os fortes. Os fracos são aqueles que por qualquer coisa desanimam. Existem os fortes que, independente das circunstâncias, permanecem. Essas são as características. Então, e a Bíblia fala que no meio da igreja existe joio e trigo, existem virgens prudentes e virgens loucas, né? Parábolas que Jesus contou e que a Bíblia conta. Existem pessoas que se diferenciam mesmo. E essa diferença, ela se dá na manifestação da minha atitude. O que me faz diferente de alguém? É quando eu tenho atitudes diferentes. Ok? Se eu tiver a mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo nível de compromisso, eu sou igual. É aquilo que a gente chama de vala comum. Quando eu me destaco, e eu não me destaco, e eu também não aconselho que se faça isso, a gente não se destaca para aparecer, a gente não se destaca para agradar a homens. Eu ia usar um termo que a minha mulher proíbe de eu falar, que é aquele puxar, né? Quando você bajula alguém, você, né? Minha mulher fala, não fale isso. Eu falei, tá bom, então em obediência à minha esposa eu não vou falar. Mas é isso que você entende. Entende? Então, esse destaque que você tem e que pode ter no seio, na obra de Deus, no reino de Deus e na sua vida pessoal, ele se manifesta não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Quando nós atingimos a um nível de interesse, de envolvimento com Deus, nós começamos a nos destacar. Isso é natural, nos destacar. Uma vez eu estava aqui com os irmãos, eu estava com a calça arregaçada, que eu não vim de bermuda naquele dia que a gente veio para a escola bíblica dominical, mas resolvemos lavar a igreja, limpar a igreja, porque havia uma necessidade, e eu arregacei as calças e estava ali, varrendo, lavando, e alguém passou e sabia que eu era o pastor dessa igreja. E aí ficou ali olhando para mim, pastor, o senhor aí, qual é o problema? Comecei dizendo aqui que nós estamos aqui para servir e que todos os nossos cargos, todas as nossas faculdades, todas as nossas, sabe, todo o destaque que você tenha ou que possa ter lá fora, quando você passa dessa porta, no contexto de reino de Deus, acabou, meu. Acabou. Eu fiz parte de uma entidade financeira, que é a mesma que o Diel trabalha. Uma época eu trabalhei lá. E eu ia para, eu não sei nem se ainda existe, a colônia de férias lá lá para o lado de Itanhaém,
São Sebastião, tinha uma colônia de férias lá. Eu fui para lá, Maia. Aquilo ali me ensinou e marcou a minha vida. Isso serve para o reino de Deus. Eu cheguei ali, naquele lugar, na colônia, chegamos na recepção. A recepcionista falou o seguinte para mim: o senhor trouxe o seu crachá? Eu disse: trouxe, até por acaso trouxe, porque eu vinha para um ambiente que é da empresa e eu estou com o crachá aí. O senhor pode deixar o seu crachá aqui? Não posso. Eu entreguei o crachá, falei: não vai perder meu crachá não, que depois para eu entrar lá vai ser difícil. Ela riu: não, pode ficar tranquilo, na saída o senhor vai pegar o seu crachá. E ela fez isso com todos. Ali dentro existiam gerentes, diretores, pessoas do mais alto nível, estavam ali dentro de uma colônia de férias. Nós jogamos bola juntos, nós jogamos ping-pong juntos, nós nadamos na piscina juntos, e ninguém sabia quem era quem, e ninguém identificava ninguém, e ninguém naquele lugar falava assim: olha, eu sou o presidente, ou eu sou o diretor e você tem que me respeitar. Não existia isso, estávamos todos ali com um propósito único, e isso é ser igreja. E essa abertura que eu estou dando, acreditem, isso é só uma abertura, mas é uma abertura que vai levar a gente para um fechamento de palavra nessa noite. Essa abertura longa que eu estou fazendo, ela diz respeito a essa coisa de o que diferencia quem é e quem não é, quem faz e quem não faz, quem se destaca e quem se mistura, e quem some, quem desaparece no contexto de reino de Deus. E não é só no contexto de igreja instituída, mas é no contexto reino de Deus, que é muito mais amplo do que esse nosso ambiente aqui. Eu lembrei de Pedro, que foi um cara que se destacava. Quando você lê a história de Jesus, dos seus discípulos, você vai encontrar Pedro entre eles. E Pedro se destacava entre todos. E por que se destacava? Porque fazia coisas diferentes. Porque estava sempre disposto a fazer algo. É o que o Diel falou ali. Hoje pela manhã, foi de manhã que você falou, não foi? Estou precisando de alguém para lavar o banheiro. Eu sou o voluntário. Estou precisando de alguém para subir no telhado. Eu sou o voluntário. E Pedro era mais ou menos esse cara. Só que Pedro, ele se destacou em muitas coisas, até no que não prestava. Ele conseguiu se destacar. Quando Jesus, num determinado momento, aparece andando sobre as águas, e que fica todo mundo com medo, inclusive Pedro transforma o seu medo, isso é uma lição para nós, ele transforma o seu medo num combustível para ele fazer algo que o diferenciasse. E por consequência, Pedro foi o único homem que a gente conhece que andou sobre as águas. Ele e Jesus. E um nordestinozinho que aparece de vez em quando no Facebook, que tem um touro correndo atrás dele e ele está andando sobre as águas. Eu você lembrei. vai ver no Facebook, qualquer hora você Eu lembrei dele. Só esses três andaram pelas águas. Só ele que está registrado, só ele que tem foto. Brincadeira essa parte, voltando para a questão de Pedro, nós vamos entender que Pedro era o cara que se destacava. E que tinha por princípio de vida e o seguinte: se tem uma situação e a situação está estabelecida, eu vou encará-la. E aí Jesus aparece, todo mundo diz: é um fantasma, treme todo mundo. Pedro tremendo também, estava com medo também. Tiago falou hoje, assim, às vezes eles têm medo dos demônios. Não vou pedir para levantar a mão aqui não, mas não tem medo de demônio? O demônio se manifestou aqui, às vezes, dependendo de quem seja, né? Que às vezes é o mais fraquinho, se é que tem. Para mim, todos eles são vencidos pelo poder do nome poderoso, glória a Deus, que é sobre todo nome. Mas aí aparece lá o Zé Mané, que você só fala Jesus, hein? Aí, pum, já correu. Agora existe outro que te enfrenta. Pedro estava com medo daquela situação, Jesus andando sobre o mar, e ele olhando e todo mundo apavorado, mas ele fala: Senhor, é você mesmo? Jesus: sou eu, cara.
Ele falava, não, se é você, então me manda aí que eu perco contigo. Ele estava fazendo do seu temor um combustível para fazer algo, para mudar, sabe? E aí, vem uma palavra de Deus para você aqui. O que é que tem travado você? O que tem te travado? Te dado medo? Te feito parar? Aí Pedro vence aquilo e anda sobre as águas. Depois afunda, porque a natureza humana acaba prevalecendo ali. E eu quero falar sobre essa coisa de você ser determinado e decidido e mudar o curso da tua história, da tua vida. Eu ouvi uma parábola em forma de desenho que era o seguinte: tinha um grande muro, ok? Tinha um grande muro, e essa noite, deixa eu falar uma coisa para você, esta é noite de decisão. Quando eu ler aquilo ali, aquele texto que eu pedi para você, para abrirem ali, quando eu ler você vai entender onde eu quero chegar. Mas esta é uma noite de decisão. Quem é e quem não é, decida-se agora. Quem faz parte e quem não faz, decida-se agora. Rompa com o que te trava, rompa com o que te faz temer. Não fique em cima do muro, como foi dito aqui pela manhã hoje. E eu vi uma parábola contada num desenho que era um muro alto, e tinha um cidadão em cima do muro, um homem em cima do muro. De um lado tinha uma figura representando o diabo, chifre, rabo e tal. Do outro lado existia uma outra figura representando um anjo, com asas e auréola e tal. Aí o diabo ficava só olhando para o cara de cima do muro. E o anjo fazendo um esforço para que ele descesse para o lado dele. E dizendo, desce daí, vem para cá, vem para o meu lado. Vem ficar comigo. E ele em cima do muro. E o diabo olhava e o anjo chamava. E ficou, aquela situação se desenrolou por um tempo, até que o elemento que estava em cima do muro disse a seguinte coisa, eu não estou entendendo aqui. Ele me chama, você não me chama, não fala nada. Por quê? Você não está interessado em mim? Eu falo, não é isso. É porque o muro é meu. Você já está onde eu quero. Caraca. E isso se manifesta na vida espiritual de muitos de nós. Quando decidimos ficar no muro, ou quando decidimos não fazer, ou quando decidimos não ser exatamente o que Deus tem para fazer na nossa vida, para sermos, nós estamos no muro, amados. E o muro não é o melhor lugar para estar. Ou eu estou em Deus, ou estou fora dele. Não há meio termo para servir a Deus, para se doar no reino, para se envolver com as coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Tem gente que namora o reino de Deus. Houve uma época na vida de Pedro, isso está, anotei aqui, em Lucas capítulo 22, versículo 54, a Bíblia diz que Pedro teve um momento que seguia a Jesus de longe. As coisas estavam acontecendo, o templo fechou, os homens prenderam Jesus, e o mesmo cara, que era o que se destacava, nesse momento estava seguindo Jesus de longe. Não quero me envolver, não faço parte disso, eu tenho medo, eu não vou me lançar, eu não quero. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Você que está aqui, você que veio, você que venceu essa chuva, Deus quer você de corpo, alma, espírito inteiro na sua obra. Glória a Deus. Deus não quer você por partes, nem por metades, nem quando te sobrar tempo. Deus quer você dentro. E tem gente que namora o Evangelho. Eu já falei aqui, eu não estou falando de evangélicos. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É disso que eu estou falando. E tem gente que só namora. Bonito, gosto muito. Já vi pessoas que morreram namorando o Evangelho.
nunca estiveram dentro, nunca participaram, nunca tomaram decisões importantes na sua vida, temem fazê-lo. E hoje é tempo de decisão. É tempo de decisão para crentes e não crentes. E eu não gosto dessa palavra. É tempo de decisão para gente de Deus e para quem não é gente de Deus ainda. Eu ouvi uma historinha, eu vou adornar com ela para irmos para o texto e fecharmos. Eu ouvi uma historinha sobre o milho, a pipoca e o peruá. Eu nem sabia que existia peruá. Eu não sei se é no Nordeste. É no Nordeste? Não. Não? Vem de onde essa expressão, sabe? Peruá. Deixa eu explicar o que é. O milho da pipoca, quando ainda virgem, quando ainda não foi a panela, ele é considerado milho. Quando ele vai à panela, esquenta e ele dá aquela meia explosão, que fica meio pipoca e meio milho, sabe? Que incomoda a gente quando a gente vai comer. Eu detesto aquele treco. Aquilo ali é peruá. É chamado de peruá. Que é o milho que não é nem pipoca e nem é milho. Ele ficou no meio termo. Ok? E aí eu vi uma parábolazinha sobre isso. Eu falei, caramba, olha como isso acontece no reino de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com milhos? Quantas vezes nós nos deparamos com peruás? Quantas vezes nós nos deparamos com pipocas? E a gente identifica isso nas atitudes das pessoas. Quem é milho, quem é peruá e quem é pipoca. Vamos ler o texto. Apocalipse 3, versículo 15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Brincar de evangelho, brincar de reino de Deus, que é algo que nós não fazemos aqui, a gente trata as coisas de Deus à vela. Eu, como pastor dessa igreja, eu gosto de coisas que são tratadas à vela. Brincadeira a gente faz em outros lugares. Quer brincar, quer fazer, sabe, um ambiente mais descontraído, a gente faz. A gente também é gente e a gente faz. A gente marca para comer uma pizza, a gente marca para comer uma pipoca e não um peruá. A gente marca para fazer outras coisas, a gente marca para ir ao cinema, não tem problema nenhum, a gente faz. Mas reino de Deus é a vera. Ou você é, ou você não é. Segundo o que a palavra diz, quem está no muro é vomitado. Segundo o que a palavra diz, é preferível se encontrar na panela o milho do que o peruá. E é verdade. Quando você olha para o milho, o que está no teu coração? Se você estiver olhando ali aquele processo de aquecimento, o que está no teu coração? Há uma esperança. Tem algo que vai acontecer, ainda vai explodir. E você olha ali, então não fica muito perto não, senão vai lá na sua cara. Aí você olha e vai explodir, vai explodir. Há uma esperança. E sabe o que essa palavra está dizendo? Deus está falando assim, olha, existem no contexto de reino de Deus pessoas que são milhos, são novos, são pessoas que ainda não explodiram, mas vão explodir. Glória a Deus. Nesse lugar existem pessoas, e o Espírito manda te dizer, existem pessoas que Deus está te olhando como milho. Deus está na expectativa que você exploda, amado. Aleluia. Que você seja exatamente aquilo que Ele fez você para ser. E a Bíblia diz que Ele nos criou para o louvor da sua glória. Aleluia. E é possível que você ainda não esteja vivendo isso, mas você vai viver, porque as expectativas de Deus a teu respeito são estas.
Deus está olhando para a tua vida e está dizendo: vai explodir, vai explodir, vai explodir. E eu estou esperando o momento, mas ele ou ela vão explodir. E quando isso acontecer, vai mudar toda a história daquele ambiente onde eles estão, porque eles vão explodir. Glória a Deus. Você já viu que numa panela você coloca pouco milho, coloca um pouco de manteiga, coloca um pouco, e aí sobra muita panela para pouco milho. Mais ou menos o que está acontecendo aqui na igreja de hoje, em função do temporal que aconteceu. Oh, aleluia! Deus está trazendo milhos a esse lugar. Tem milhos aqui. Sabe o que acontece quando explode? O espaço da panela fica pequeno, a tampa começa a sair, começa a transbordar, e Deus começa a fazer algo lindo, tremendo, grande, poderoso. Para a sua glória, para o seu louvor. E a minha expectativa também é essa. Quando a gente olha para o milho, a gente fica, sabe, eu olho para algumas pessoas que eu já conheço, que estão nesse ambiente, que ainda não são pipoca, mas também não desistiram de ser. Porque o Peruá já desistiu, mano. Não vai ter segunda chance do Peruá. Ele explodiu, ficou meia bomba e vai ficar ali, e vai morrer assim. Vai queimar. Vai machucar o dente quando tu morder achando que é pipoca, e não é. Aí, troço chato. Mas o milho vai explodir. Aleluia. O Espírito mandou dizer isso nessa noite, trazer isso nesse lugar. Deus não quer vomitar você. Por favor, não seja morno. Não seja alguém que esteja no meio do caminho, um momento sim, um momento não. Decida. O que te impede de decidir? O que é que está travando a tua vida? Qual é o medo que você tem para tomar uma decisão e dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do meu amado e Ele é meu, eu sou do Senhor. E essa expectativa que também nasce no coração de Deus, quando a Bíblia diz: olha, você era melhor que você fosse frio, era melhor que você fosse milho, porque o milho existe uma expectativa para ele. E a palavra de Deus aqui, o Senhor Jesus falando a João, disse: João, escreve para essa igreja, escreve para esse povo, porque às vezes a gente acha assim, só acontece lá no Acre, né, como diz o diabo. Só acontece lá no Acre. Irmãos, acontece na Pavuna. E acontece no 2041 na Pavuna. Sabe, existem pessoas que não sabem ainda, não entendem ainda, não perceberam ainda quão grande obra Deus tem para com a sua vida. Mas nessa noite, o Espírito te traz a esse lugar, num momento em que a igreja nem cheia está. Isso também é profético, é espiritual, é algo de Deus, sei lá. Deus escolheu essa noite para fazer isso. Essa panela está com muito espaço, mas daqui a pouco vai explodir. Glória a Deus. E o Peruá, segundo o que a Bíblia diz, o Peruá é o morno. O morno é aquele que sabe o caminho, entende que esse é o caminho, sabe que tem que servir, às vezes serve, quando tem vontade serve, quando tem vontade vem à igreja, quando tem vontade, hoje eu vou. Compromisso zero. Esse é o morno. Esse morno, ele causa ânsias de vômito no eterno. É uma expressão forte, a Bíblia tem algumas expressões fortes. Essa é uma das expressões fortes que a Bíblia usa. A Bíblia diz assim: eu vou vomitar você, morno, você que se envolve mais ou menos, que tem a medida de elástico. Sabe qual é a medida de elástico? Mais ou menos. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes aquecido, às vezes frio. Às vezes cheio do Espírito Santo, cuspindo fogo, marimbondo, subindo no morro, subindo, sabe, na montanha, orando
Cristo Redentor, enfim, mas às vezes sem disposição de nada, sem a fim de fazer coisa alguma, sem se envolver, à margem, olhando a banda passar, fazendo como Pedro, seguindo Jesus de longe. Tem coisa para fazer. Não, mas tem gente que faz. Já vai chegar, o pastor Francisco, Fabinho, chegar, galera. Deixa lá. Deus está convocando a sua igreja nessa noite. Aleluia. Para um despertamento e uma decisão. Aleluia. Cabal e definitiva. Glória a Deus. Deus não quer mornos nesse lugar. Da maneira mais carinhosa que você possa ouvir, eu vou repetir essa palavra. Deus não quer mornos nesse lugar. Deus quer fazer desse lugar um ambiente em que aqueles que ainda não são, serão. Para a glória do nome dEle. Aqueles que ainda por algum motivo não explodiram, explodirão. Glória a Deus. E Deus já começou a fazer isso nesse lugar com algumas pessoas, e Ele Aleluia. vai completar a sua obra, porque aquele que começou a sua obra, Ele é fiel para completá-la, e Ele vai fazer. Onde é que eu estou? Que grupo eu estou? É melhor que você esteja no frio, é melhor que você esteja no milho, do que você ser morno, do que você a hora sim, hora não, talvez, quem sabe um dia. A decisão é agora, a decisão é hoje. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E nessa noite o que Deus quer fazer é isso. Deus quer marcar essa igreja, um marco de antes e depois. Quantos concordam com isso? Amém. Em nome de Deus. Glória a Deus. Um marco de antes e depois. Antes eu era desanimado, agora não sou desanimado. Agora, meu irmão, para me desanimar, o diabo vai ter que fazer muito esforço. Isso acontece comigo. Tem que fazer um esforço danado, porque chorando, gemendo, sofrendo, eu sou do Senhor. Aleluia. Dele, para Ele eu nasci, tenho consciência do meu posicionamento nele, do que Ele tem para a minha vida, do que eu preciso fazer para Ele, tenho total certeza e convicção. Então, meu irmão, para mim já está claro, já está definido, e é tempo de decisão. É tempo de decisão que mude a postura que a gente está tendo em relação ao reino de Deus, que nos faça perceber que se este é o caminho, por que não trilhar nele? Por que não andar nele? Por que não decidir definitivamente é esse o caminho? Eu quero. O que te falta para isso? O que falta para você tomar uma decisão que seja de fato de aliança e compromisso com o teu Deus? De forma. Se por acaso você estiver pensando, não, eu vou esperar Deus dar um sinal para mim. Deus está te dando um sinal hoje nessa palavra. É esse o sinal, esse é o teu dia, essa é a tua hora. É o momento de você decidir, é o momento de você se posicionar, é o momento de você se levantar em Deus. Mas eu quero um sinal de amor. Jesus Cristo morreu na cruz por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero um sinal que Ele cuida de mim. Você está vivo até hoje porque Ele cuida de você. Já passou em meio de balas perdidas, já passou em meio de situações, já passou por enfermidade, já passou por situações que você achava que não ia sair. Deus te trouxe a esse lugar porque você realmente é amado por Ele e Ele tem cuidado de você. Qualquer outro sinal que você queira de Deus, Deus já deu. Deus já fez. Você pode não ter entendido, mas Deus já fez. E eu, pensando nisso, eu estava analisando alguns personagens bíblicos e cheguei também à vida de Eliseu. Deixa eu falar um pouquinho dele, para encerrar essa palavra.
Sabe o que mudou na vida de Eliseu, na história de Eliseu? Eliseu era um homem ocupado, que vivia trabalhando mesmo, tinha juntas de bois, segundo o que a Bíblia diz. Ele dirigia bois, ele cuidava de gados e de arado, ok? Era um homem ocupado. Um dia, Elias, o cara que era o cara, chega para Eliseu e joga a capa por sobre Eliseu e faz assim: olha, essa é a tua hora, decide o que você quer. Deus está lançando a sua capa sobre nós nessa noite. É algo tão espiritual que está acontecendo nesse lugar nessa noite, irmãos, que assim, eu vou tentar ir explicando para você o que Deus está fazendo, e vá percebendo, por favor. É como se Deus estivesse lançando a sua capa sobre nós, dizendo: quer mudar? Vai querer ficar cuidando de bois e jumentos a vida toda, tendo você um ministério, algo para se realizar? É isso mesmo? Aí Elias, que era o cara, fera, fazia cair fogo do céu, literalmente, né? Nesse caso não é uma expressão, é literal. Desça fogo do céu, e desceu mesmo. Já era o cara. E às vezes nós temos algumas referências espirituais para nós, homens, mulheres, que são mulheres de Deus, homens de Deus, que a gente olha assim: caramba, que cara tremendo, que gente tremenda, que gente de Deus é essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem algo maior para você. Glória a Deus. Maior do que essa pessoa que você admira. Amém. Uma certa vez eu troquei o cálice com o meu pastor, o pastor que me consagrou ao ministério, no púlpito. E ele falou para mim assim: o que você quer de Deus? Eu falei: eu quero uma porção dobrada do Espírito que há em ti. E naquela época ele era fera. Aí ele tomou aqueles: caramba, na ponta da língua. Eu falei: na ponta da língua, não tem brincadeira. Eu quero. Sabe, Deus quer dar mais a você. Amém. Deus quer fazer da tua vida um referencial maior. Chega dessa coisa da gente ficar achando que isso é para o fulano. Meu irmão, o que é para o fulano, mas o que é para mim, é para mim. Glória a Deus. O que é para mim só vai chegar se eu souber fazer Aleluia. o certo, se eu puder me decidir na hora certa, se eu puder dizer para Deus: Deus, é a Vera, o meu compromisso contigo é hoje, é agora. Eu já desci do muro, eu não estou no muro, eu já me defini, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou te servindo, eu sou teu, pode usar a minha vida. Quando Elias passa a capa sobre Eliseu, Eliseu fala: opa, entendi o meu chamado. Eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus vai usar a minha vida. E aí ele diz, Elias fala: olha, estou indo. E ele fala: eu vou com você. Eu vou resolver aqui as minhas coisas pessoais, as minhas coisas particulares, mas eu já estou indo. Ele vende, faz churrasco dos bois, se desfaz de tudo aquilo que o prendia. E o significado aí é esse. Não estou dizendo para você parar de trabalhar, não estou dizendo para você largar o que você faz. Estou dizendo para você se libertar do que te prende e do que te impede de fazer aquilo para o qual você foi chamado a fazer. Deus não quer pessoas que tragam boas desculpas. Deus quer pessoas que tragam boas soluções. Deus não está esperando ouvir de você uma boa desculpa. Sabe por que eu não fui? Deus está esperando ouvir de você: sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu te amo, porque eu te sirvo, porque tu és precioso para mim, porque tu és o maior na minha vida, porque tu tens a preeminência e a preferência total na minha vida. Por isso que eu estou. Deus não quer ouvir de você: sabe por que eu não fui, Senhor? Porque choveu. Deus fala assim: você canta, vai chover. E choveu mesmo.
Mas eu não fui porque lá cai goteira. Tem lugares que não cai, meu irmão. Colhe tua cadeira, joga para o lado, porque Deus vai falar contigo e Deus te trouxe aqui para um momento de decisão na vida. E chega uma hora que a gente precisa se desprender do que nos prende. E essas cadeias só vão cair quando a decisão no meu coração se externar. E eu disser, eu quero. Não vai ser mais desse jeito. Eu não vou ficar mais preso às coisas que me prendiam. Sejam elas pelos motivos que forem. Às vezes nós atribuímos a um filho. O meu problema é o meu filho, pastor. Cuidado com isso. Porque Deus pode levar o seu filho para te tirar o problema. Então, para com isso. Por favor, assuma um compromisso. Assuma que você é de Deus. Decida-se por Ele. E eu estou falando para quem já é evangélico, para quem não é. É a hora. Decida-se. O que você quer para a sua vida? Quer ficar morno? O morno causa espasmos em Deus. Deus bonito. Tempo de decisão. Eliseu fala, eu estou dentro. Chegou o tempo, eu estou dentro. Enquanto não chegou o tempo, eu estava cuidando dos bois. Agora que chegou o tempo, eu estou dentro. Dentro. Sabe o que isso me mostra? Houve um tempo que nós estávamos preocupados com outras coisas. E a nossa mente, o nosso coração estava ocupado com outras coisas. Eu não estou falando de fanatismo, sabe? Porque tem gente que pode estar interpretando, o pastor está falando que tem que ficar na igreja todo dia. Eu não estou falando de fanatismo, não. Eu estou falando de gente decidida, comprometida, aliançada. Gente que vai caminhar a vera. Estou dentro. E hoje vai ser uma noite assim tão desafiadora, que quando a gente falar assim, vem à frente aqui quem quer mudar a sua história, vai ter gente que vai ter vergonha de levantar. Sabe por que você vai ter vergonha? Porque já era para você ter feito isso. Mas que bom que Deus te trouxe aqui nessa noite, para você ver. Eliseu larga tudo. Aí Elias fala assim, o que você quer? O que você quer? Ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Não abro mão disso. Aí Elias disse, então tá bom, se você me ver sendo levado ao céu, você vai receber. Legal. Aí Elias fala assim, eu vou ao banheiro, estou junto, vamos no banheiro. Vou lá, vou ficar na porta, mas vou estar contigo. Onde você for, eu vou estar. Sabe o que é isso? Convicção, certeza do chamado, determinação, vontade, decisão. Fica aqui que eu vou ali, já vou resolver um negócio ali e já volto. Estou junto. Vou estar junto. E aí sabe o que acontece? Quando Elias sobe, Eliseu pega a sua capa, a capa fica. A capa representava o poder do Senhor que estava vindo sobre a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está lançando a sua capa sobre nós. Aleluia! Alguns vão pegar, outros não vão, outros vão dispensar. Mas não me importa, nessa noite eu estou falando de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus quer mudar a tua história, quer fazer de você um homem de Deus, quer fazer de você uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Essa coisa de ser mais ou menos acabou o tempo disso. Não dá mais tempo de ser assim, não dá para ser mais assim. Tem que haver um posicionamento, tem que decidir. Eliseu pega aquela capa e aí muda a sua história. Quem lê a história de Eliseu sabe disso. O menino, o jovem que andava cuidando dos bois e do arado, agora com uma capa, cheio de Deus, começa a operar milagres e a fazer sinais e maravilhas
pelo poder do nome do Senhor. Deus quer contar contigo. Aleluia. Estou sentindo algo para falar e vou falar. Fabinho, Deus quer fazer milagres, Glória a Deus. maravilhas Amém. acerca da tua vida. Glória a Deus. Com a tua vida. O que eu estou falando para ele, eu posso repetir para algumas pessoas que estão aqui. E eu vou te dizer, Deus quer usar você poderosamente. Aleluia. Deus quer usar a tua vida poderosamente. O que falta? Compromisso. Às vezes a gente acha que reino de Deus a gente pode levar na boa, a gente pode ser religioso, a gente pode marcar cartão na igreja, vamos de manhã, vamos à tarde, vamos à noite, e aí marcamos o cartão, fizemos a nossa parte, o resto da semana está tranquilo. Não é isso. Reino de Deus é quando você está aqui, quando você está lá fora. Vai expressar o reino de Deus lá fora, mano, onde você estiver. Isso é reino de Deus. E os decididos estão lá fora também. Os comprometidos não estão só comprometidos quando estão na igreja, eles estão comprometidos lá fora. Você é de quem? Eu sou do Senhor. Você serve a quem? Eu sirvo ao Senhor. Você é o quê? Aí eu não falo que eu sou evangélico, eu já estou descartando isso. Mas eu sou gente de Deus. Sou gente de Deus. Sou gente que tem compromisso com Ele. Eu tenho. Eliseu toma essa posição e chega a um ponto, e eu vou fechar aí e vou ler mais uma vez esse texto aqui. Chega um ponto que, por causa de uma situação de guerra, a casa de Eliseu foi cercada. Eu sei que alguns conhecem essa história. O moço de Eliseu vê, e nós começamos a falar dos espirituais e carnais, e falamos sobre isso. O moço de Eliseu vê o exército que cercou a casa. Eliseu olha e vê o exército que cercava o exército. Olha como é diferente. Como muda. Como muda. Sabe o que Deus está falando para nós? Você precisa começar a ter olhar espiritual. Amém. Uma decisão, um posicionamento vai levar você a enxergar coisas que você ainda não está vendo. O Espírito Santo manda repetir isso aqui nessa noite, porque tem gente aqui que precisa tomar uma decisão hoje. Deixa eu falar isso de novo para você. Deus precisa que você se posicione nele, esteja nele, decidido nele, posicionado nele, com todo o teu corpo, com todo o teu ser, com todo a tua alma, com todo o teu entendimento. Porque você vai começar a enxergar coisas que ninguém vê, que só os espirituais conseguem enxergar. Deus está mandando dizer isso a você nessa noite. Quero te mostrar coisas que só os espirituais conseguem ver, e você não está vendo ainda porque você não se decidiu no que você quer. Ou a sua decisão foi uma decisão morna. Você não está dentro, você está no muro. E aí Eliseu, quando o menino, o jovem Geazi, chama Eliseu e fala: Senhor, cercaram a casa. A casa está toda cercada. A tempestade chegou, o momento difícil chegou, a dor chegou, e você discerne isso. Quer saber quem é a gente de Deus? Vá falar de algo muito sério que está acontecendo. Conta algo muito sério, assim, ó. Pô, sabe o que está acontecendo? Fulano está com câncer. Fala isso para uma pessoa carnal, e depois você conta a mesma notícia para uma pessoa espiritual. É diferente. Quando Geazi fala: meu senhor, cavalos e cavaleiros cercaram a gente, a casa está cercada. E ele sai assim, vai olhar e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Sabe o que Eliseu estava vendo? Um grande e poderoso exército do Senhor cercando aquele exército material, aquele exército pequeno, aquele exército que, sabe,
queria fazer alguma coisa contra a vida de Eliseu, mas Eliseu olhava e falava: eles não poderão me tocar, porque o exército do Senhor já está. Aleluia! Glória a Deus. Não vão nos tocar. E aí ele ora e fala: Senhor, abre os olhos desse cara, abre os olhos de Geazi, para que ele veja o que os espirituais veem, para que ele veja o que as pessoas de Deus, que têm intimidade com Deus, que se lançam em Deus, conseguem ver. Abre os olhos. A minha oração por você nessa noite é a mesma. Abre os olhos. Abre os olhos para que se decidam, para que tomem uma decisão irrevogável diante de Deus e diga: a minha vida é dele, é dele, é dele, eu sou dele. Eu não preciso ser religioso para isso. Eu preciso ser de Deus. E quando os de Deus começarem a olhar as situações adversas que se levantam, vão começar a enxergar coisas que ninguém vê. Aleluia. Eu vou dizer isso novamente porque tem gente nesse lugar que ainda não descobriu o que Deus tem para a sua vida. Você muitas vezes se sente cercado ou cercado. E você olha e vê o que os olhos estão te mostrando. Deus está nessa noite te chamando para um posicionamento nele. Porque se isso acontecer, os teus olhos vão abrir. Você vai enxergar coisas que ninguém enxerga. Não estou brincando com o que eu estou dizendo. Não falaria se Deus não estivesse falando. Mas nessa noite é noite de decisão. É noite daquele que é ser e do que não é simplesmente não ser. A Bíblia diz assim: olha, está chegando o momento, e agora é, que você vai ter que decidir. Aquele que é, tem que se limpar. O limpo, limpe-se mais. E o sujo, está na tua hora, meu irmão. Faça conforme você quer. Suje-se ainda. Mas é hora de decisão. Aleluia. Volta ali, Juninho, por favor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente. Deixa eu falar aqui, para encerrar. Quando essa palavra aqui é tão dura, vem sobre nós, parece que Deus quer, assim, eu prefiro que você seja frio. Mas deixa eu explicar isso para que haja entendimento correto do texto. Quando a Bíblia fala isso, o sentido é exatamente do potencial que você tem. A semelhança do peruá, da pipoca e do milho. Sabe? É o potencial que você tem. Eu preferia que você não tivesse dando nada, mas que soubesse que chegou a hora, do que você está, de vez em quando eu dou, de vez em quando eu participo, de vez em quando eu falo. É isso que Deus quer. Então, se Deus achar você nessa noite aqui frio, num estágio de frieza espiritual, de insensibilidade até total, não consigo sentir, não consigo perceber, não consigo. Esse é o melhor campo para Deus agir. É isso que a Bíblia diz. Se você está assim, é agora. Muda. Você tem um potencial. Uma certa vez eu vi alguém dizendo, pegando uma semente, dizendo: o que você vê? O que você vê? E uns diziam: vejo uma semente. Outros diziam assim: vejo uma árvore. Outros diziam: eu vejo frutos. E ele disse assim: eu vejo uma floresta.
eu falar uma coisa para você muito importante, muito séria. Eu olho para esse lugar, no tamanho que está, com o número de pessoas que tem aqui hoje, e eu vejo uma floresta. Amém. Glória a Deus. Vejo uma floresta porque é o Espírito de Deus que faz isso. Não depende de homens, não depende de nada. Quando você joga o teu milho dentro da panela, quando você joga o óleo lá, ou a sua manteiga, ou sei lá o que representa a unção lá que está lá, ok? Depois dali, tudo que vai acontecer não depende mais de você. Está vendo? Não depende mais de você. Tudo que vai acontecer ali é um processo que a gente nem consegue explicar, que é um aquecimento, e o milho aquece e explode. E não dá para explicar. Explica como é que isso acontece. Por que isso acontece? Por quê? O Espírito Santo vai fazer nessa noite exatamente a mesma coisa nessa panela que está aqui nesse lugar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, diz a palavra do Senhor. E eu quero chamar aqui à frente, sem pestanejar, pessoas que querem decidir, seja na sua vida espiritual, seja você que não disse eu sou de Jesus ainda, e você precisa dizer, você quer fazer isso publicamente, é uma decisão pessoal, ninguém decide isso por você, pode sair do seu lugar. Você que quer decidir algo que mude a sua história, algo que você entendeu que Deus falou contigo e que Deus vai mudar você, Deus vai transformar. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos nessa noite, vamos fazer isso juntos. Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai transformar o que Ele já começou a fazer. O que eu quero dizer é que essa panela já acendeu. O que vai acontecer na tua vida nessa noite depende de você agora. Se você vai ser peruá ou se você vai ser uma pipoca, você vai explodir. E o lugar onde você está não vai conter, não vai caber, porque o que Deus vai fazer é uma obra tão excelente que vai transbordar, vai fazer transbordar, vai fazer transbordar, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai fazer transbordar. O que Deus tem a fazer é isso, amados. Nessa noite, que fique claro para você, é uma noite de decisão, uma noite de posicionamento, é uma noite que a gente entrou nesse lugar que é chamado de casa de Deus, para a gente estar nele e comprometido com ele, lançados nele e totalmente envolvidos de corpo, alma e espírito. Que não haja um percentual de nós somente que Deus possa ter, mas que Ele possa ter a minha vida por inteiro, como um todo, que Ele possa ter tudo que eu sou, e que tudo que eu sou glorifique o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, corações estão diante do teu altar. E tu és aquele que sondas o nosso coração. Eu sei que tem pessoas aqui que estão entregando a vida para Jesus nessa noite. E eu oro por eles. Porque não se trata de mudar de religião, porque nós não pregamos religião nesse lugar, mas se trata de entender que a minha vida é no Senhor. E eles entenderam dela. Existem pessoas nesse lugar que estão se convertendo ao Senhor. Pessoas que já andavam no Evangelho, já caminhavam, já tinham sido batizadas, já estavam num contexto de reino de Deus, mas estão se convertendo ao Senhor nessa noite. Que essa conversão seja legítima, verdadeira, que tu possas fazer através desta noite, da noite desse dia, uma transformação tal, que não hajam mornos nesse lugar. Nós repreendemos o espírito que leva as pessoas a acharem que se fizerem mais ou menos está bom. Nós repreendemos esse espírito dentro de nós e declaramos em nome do Senhor dos Exércitos: a nossa vida é a do Senhor.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O meu ministério é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha área profissional é do Senhor, a minha vida familiar é do Senhor, pertence ao Senhor. Tudo o que eu sou é para a glória do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor, é para o seu louvor, é para a sua glória. E nessa noite, Senhor, eu oro para que haja conversões sinceras nesse lugar. Que haja, Senhor, arrependimentos profundos de alma. Que haja, Senhor, pessoas aqui que agora saiam desse lugar totalmente transformados por Ti mesmo. Porque só Tu podes fazer essas coisas. Nós, Senhor, somos servidores no Teu reino. Estamos aqui para isso, para servir, para se doar. E eu sei, Senhor, que pessoas vieram aqui para receberem essa palavra. Que é uma palavra dura para quem olha por esse lado, mas que é uma palavra de amor para quem se sente constrangido pelo amor que foi revelado pelo Teu Filho na cruz do Calvário por todos nós. Eu oro e abençoo o Teu povo, Senhor, que é Teu mesmo, é Teu, esse povo é Teu. Esse povo não é meu, esse povo é Teu. Esse povo não tem nenhum outro dono a não ser a Ti, Senhor. Tu és o nosso dono, nós somos Teus. Tu nos compraste com o precioso sangue. Existem pessoas tão preciosas nesse lugar, com potenciais tão grandes nesse lugar, e que precisam do aquecimento do Teu fogo e da unção do Teu óleo para explodirem nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que aqueles que aqui estão verdadeiramente sejam convertidos ao Senhor nessa noite. Sejam convertidos ao Senhor nessa noite. Sejam convertidos ao Senhor nessa noite. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, que veio aqui na frente. Eu abençoo os corações quebrantados e contritos que vieram ao Teu altar nessa noite. E declaro, Senhor, haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá uma decisão. E já está havendo. E o mundo espiritual já entendeu que as coisas vão mudar. E nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que começasse por você que veio aqui à frente. Queria que você que não veio, que ficasse de pé, por favor, no seu lugar. Você que está aí. Fique de pé. Queria que começasse por vocês aqui na frente, mas que depois se estendesse à igreja. Um forte aplauso ao Senhor. Um forte aplauso. Aleluia. Diga que bom que você decidiu por isso. Me abraça. Glória a Deus. Decidiu por isso. Aleluia. Senta um pouquinho, eu quero. Pastor, eu vou dar um testemunho rapidinho, 2 minutos. Isso, abraça o teu irmão, mas conta. Eu queria que você prestasse bastante atenção, você já vai para casa. Você alimentou uma palavra tremenda, palavra que eu sinto muita falta, pastor, muita falta. Quem me conhece sabe que eu não gosto de jogar conversa fora, sabe que eu não gosto de, falar bobagem. E tem me doído muito no coração, pastor, muito. Por não poder estar aqui por causa das minhas limitações. Para você que às vezes estranha não estar aqui, eu tenho limitações financeiras para estar aqui. Eu não posso estar aqui pela manhã e pela tarde porque fica muito caro.
Eu tenho limitações de distância. Eu tenho limitações porque a minha esposa, às vezes, eu tenho que ir pegá-la num horário muito tarde, principalmente no final de ano. Às vezes eu não posso vir quarta-feira para a igreja porque ela não pode ficar sozinha. E eu anseio muito estar nesse lugar. E o que eu vou falar aqui agora, por favor, não se magoe, você que mora perto aqui. Não se magoe com o que eu vou falar. Eu vou falar isso com muito amor e com muito carinho. Sabe? Quando eu chego aqui às vezes e eu vejo, pastor, que pessoas que moram aqui perto chegam na verdade, quando isso me dá uma tristeza no coração. Sabe? Desvalorizam algo tão precioso, algo tão tremendo. A minha visão aqui de cima, a visão do pastor Ricardo, a visão do Diel, e eu creio que às vezes a nossa dor é essa, que nós olhamos para ir para baixo, nós não vemos o peroado, nós não vemos o milho, nós vemos a pipoca. Nós já vemos você pronto para explodir, para encher esse lugar de vida, para que a tua vida seja próspera, para que a tua vida seja rica e abundante. Essa é a nossa visão. Você nem imagina como eu vejo você. Eu vejo você, sabe o que? Um instrumento tremendo nas mãos de Deus. Você pode falar isso para você que está do outro lado, você é um instrumento tremendo. Fala de verdade, fala, você é um instrumento, meu amado. Fala aí, você não é um Zé Mané, você não é um Zé ninguém, fala isso. Amém? A minha angústia, a minha dor é tão grande, para você ter ideia, domingo passado, pastor, a gente não podia vir para a igreja. Eu, a Zenilda, o Juninho, a Raíssa, a Natália e o Arthur, os nossos filhos agora na fé, que já são nossas ovelhas. Nós fizemos um culto lá em casa, pastor, domingo, dia. Uma alegria. Igreja de Novo Tempo lá em PBK. Nós estávamos congregando junto com vocês e orando por vocês. Fizemos um cultaço lá em casa porque a gente não podia estar aqui. Sabe? E eu não posso divulgar algumas fotos da reunião dos núcleos que nós estamos fazendo lá, porque tem algumas pessoas que não se decidiram ainda, não chegaram para os pastores, porque são pessoas, a gente sabia que isso ia acontecer, que assim que a gente já fez o núcleo, e eu vi outras pessoas que foram minhas ovelhas, estão chegando no núcleo, a gente não pode postar a foto para não gerar problema para elas, porque elas ainda não se desvincularam da sua igreja, mas já estão sem a sua igreja há um tempo, e a gente está com um problema. A gente não pode convidar pessoas, por causa do espaço que é pequeno. Se a gente convidar, vai chegar a gente. Mas pastor, eu estou pedindo a Deus, estou orando, e Deus está mandando as pessoas cheias, com ânsia, sabe, com amor. Isso que eu estou dizendo, Senhor, manda a gente com fogo, com fome da tua presença. Eu tenho assim, elas não sabiam o que eu falei, mas eu tenho me alegrado muito com a Raíssa e com a Natália. Elas têm sede, pastor. Elas ligam por sede, pastor, tem reunião hoje? Elas chamam a gente tio Fran e tia Lia. Tem reunião hoje, pastor? Deixa eu falar só, e assim, pastor, tem sido assim, sabe? O povo que tem sido gerado assim tem sido um povo com fome, com sede. E eu queria que você, sabe, deixasse a ficha cair. Você é um instrumento tremendo de Deus. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Talvez você pense que você é limitado, amado, mas Deus, Ele, sabe, dá para você aquilo que você pede a Ele. Se você quiser, Ele vai te dar. Você entende isso? Diga glória a Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa se você acha que tem limitações. Deus, Ele te dá. Deus quer te fazer um instrumento lindo, um instrumento tremendo, basta você querer. Essa palavra que o pastor Ricardo ministrou aqui é para você acordar, para a gente acordar. Sabe, Deus tem coisas muito lindas, tem coisas muito tremendas. A gente não consegue ver uma sementezinha não, pastor, a gente consegue ver uma grande árvore. Dizem que todo pastor, todo líder de igreja, ele é maluco. Quando ele olha para um lugar, vê um lugar aberto, se vê um galpão, vê uma igreja. Ele vê um supermercado fechado, ele vê uma igreja. É assim ou não é, mas não é? Crente é assim, não é? Isso aqui dá uma igreja, não é? Isso é a vontade de ver o reino crescer. Outro dia eu estava com uma pessoa e a pessoa falou: pô, isso aqui dá uma loja, que loja, rapaz? Isso aí dá uma igrejão, isso aí dá, né? Cabe tantas ovelhas aí, cabe tanta gente salva. Não é assim que a gente vê, glória a Deus? O ímpio vê um clube. As pessoas aí fora veem, né, um lugar para festa. A gente não, a gente vê um lugar para glorificar a Deus. Começa a visualizar aqui perto, aqui.
Lugar que você passar grande, que estiver vazio, ali eu vejo uma igreja de Novo Tempo, ali eu vejo a minha família, ali eu vejo o meu marido, ali eu vejo a minha esposa, ali eu vejo o meu pai, a minha mãe, ali eu vejo os meus amigos. Profetiza isso, em nome de Jesus. Sabe, eu queria dar esse testemunho para você. Deus está fazendo coisas muito tremendas na minha vida, muito tremendas. Estou vivendo um momento de, sabe, aquele recomeço, aquela chama ardendo, e Deus tem mandado pessoas, pastor Ricardo. Isso é por causa da sua vida. Essa semana uma pessoa tentou insinuar algo sobre a sua pessoa, e eu, Azevedo, no momento que a pessoa tentou insinuar, você está enganado. Não é isso que você está pensando. Você sabe por quê? Porque nós aprendemos a acreditar na sua pessoa, aprendemos a acreditar na sua integridade. Nesse lugar, um homem íntegro de Deus, coisa rara por aí, irmãos. Eu dou testemunho disso. Existe uma pessoa íntegra, um homem de Deus. Você não está em qualquer lugar. Você está no lugar onde manda leite e mel. Amém? O lugar onde Deus tem te sustentado espiritualmente. Você que é antigo nesse lugar, você que está chegando nesse lugar. Talvez não tenhamos a estrutura de megas corporações, porque hoje as igrejas são isso. E eu tenho me preocupado com isso. Eu não sei se você tem observado. Hoje, às vezes, a gente não se envergonha porque a gente sabe que nós temos um chamado de Deus, mas outros pregadores, os caras hoje, é até difícil você pregar porque tem gente que vai para essas megas, porque, estou falando mal não, tá? Por favor, entenda. Mas tem um cara pregando por aí que imita o Nerso da Capitinga. Vocês já viram isso, pastor? Já viram? Não viram ainda não? Tem um cara que ele imita o Mineiro pregando. O cara, ele é muito bom. Não vou falar o nome dele aqui não. Você vai observar. Ele fala igual o Matuto. Ele é engraçadão, todo mundo riu. O cara mais engraçado hoje. Você sabe quem é? É o pastor mais engraçado hoje. Dá palestra por aí, ele fala igual o Nerso da Capitinga. Tá? Mas isso é uma estratégia, pastor. Ele não fala dessa forma. Ele faz um personagem para atrair as multidões. Hoje, a maior parte dos pastores que estão chegando na mídia são PhD, pastor em oratória, para atrair multidões. Hoje existem pastores que se formam em psicologia para fazer graça para o povo, para atrair multidões, para fazer assim, ó, com pessoas. Eu prefiro o Espírito Santo de Deus. Eu prefiro o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que mesmo com as minhas limitações, Deus ele vai me usar. É lógico que se eu tiver que melhorar, e se Deus falar para me melhorar, eu vou melhorar. Vou acrescentar algo à minha vida. Mas eu nunca quero, sabe, manipular pessoas. A nossa intenção não é essa. Nossa intenção é ganhar vidas para o reino de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você está num lugar sério. Você está num lugar que ama a palavra de Deus, que ama a presença de Deus. Somos limitados. Hoje, daqui a pouco, Deus vai nos dar condições de fazermos melhor para Ele. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar uma semana tremenda para você, cheia da presença e da glória de Deus. Amém? Uma semana muito abençoada, onde o fogo de Deus, onde a presença de Deus, onde o Espírito Santo de Deus não vai deixar você errar. Ele vai te avisar quando vier o erro, quando vier o engano, e você vai acertar. Você pode dizer amém por isso? Amém? Levanta a tua mão direita comigo e diga graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém.